A Quinta do Palheiro Ferreiro é, sem sombra de dúvidas, a maior das quintas madeirenses. Localiza-se num pequeno planalto a nordeste do Funchal, aproximadamente a 550 metros de altitude, e começou a ser construída em 1804 pelo primeiro conde de Carvalhal. Em 1885 passou para a posse da família Blandi. Durante mais de um século tem continuado propriedade desta família. Sem querer menosprezar qualquer dos seus donos, é justo salientar a figura da senhora Mildred Blandi, que dirigiu a quinta durante 5 décadas, enriquecendo-a com imensas plantas, muitas delas originárias da África do Sul, sua terra natal. Entre estas, sobressaem pelas suas flores vistosas as diferentes espécies da família das proteáceas. Vamos então fazer uma visita a estes vastos jardins de traçado eclético, que combinam a formalidade axial com as espontâneas massas de árvores, arbustos e pequenas plantas florais. Comecemos pelo Main Garden. Esta área dos jardins tem formas regulares e apresenta como elemento orientador um eixo central com pérgolas decoradas por roseiras e desemboca na escadaria de acesso ao terraço onde se localiza a casa edificada pela família Blandi. Essa casa faz lembrar as velhas casas inglesas do período vitoriano e não tem qualquer aparência com a arquitetura das antigas casas senhoriais madeirenses. O piso da alameda central do Main Garden, bem como o das transversais que a cruzam perpendicularmente, é de pequenos calhaus rolados dispostos com mestria por velhos mestres calceteiros, dando um toque caracteristicamente madeirense a estes jardins. No Main Garden podem distinguir-se 2 grupos de quadras: as quadras ocidentais e as quadras orientais. Nas quadras orientais merece uma atenção especial aquela que é conhecida por Sunken Garden. No Sunken Garden, uma sebe baixa de bucho bem aparado limita a pequena depressão onde se localiza um lago habitado por rãs e nenúfas. Pequenas peças escultóricas aparecem por entre as pedras que cobrem os taludes deste montículo escavado no centro. Mas, por entre essas pedras, o que de facto dá um grande brilho a este núcleo dos jardins são as múltiplas flores com formas e cores para todos os gostos.
Aqui, na parte ocidental do Main Garden, para além dos arbustos, pequenas árvores e plantas florais que limitam o relevado, devemos salientar 3 grandes árvores que ocupam uma posição formal em relação ao espaço relevado. Essas árvores estão para este espaço como uma jarra de flores sobre uma mesa. Ocupam uma posição formal. E nesta quadra norte temos esta árvore notável. É uma canforeira. A canforeira é uma árvore da família das lauráceas, mas não é originária da Madeira, como o grande tile, o vinhático ou o barbusano. Esta laurácea é exótica, veio do Oriente. Ela pertence a uma floresta que ocupa algumas ilhas do Japão, também parte da China e a Formosa. Na segunda quadra, aqui já a sul, temos outra árvore notável, mas originária de uma região bem mais próxima da Madeira, da região montanhosa do Atlas, aqui no norte da África, em Marrocos. Trata-se do cedro do Atlas. Mais a sul ainda, na terceira e última quadra desta parte ocidental, temos o liriodendro tulipífera, ou se quisermos, o tulipeiro. Mas esse é originário da América do Norte. Posso-vos dizer que esse tulipeiro foi introduzido na Madeira possivelmente no século XVIII e há mesmo notícia de que, numa das suas viagens para os mares do Sul, o capitão Cook plantou numa quinta perto do Funchal, na quinta do Val Formoso, uma árvore como esta. Pena é que essa árvore já tenha desaparecido, tenha sido cortada, mas, felizmente, nestes jardins da Quinta do Palheiro, podem-se observar vários exemplares desta espécie. Depois de percorrer o Main Garden, onde dominam as formas geométricas, vamos até o Ribeiro do Inferno. No Ribeiro do Inferno, a natureza surge-nos informal. Sentimos-nos como se estivéssemos nas serras, na natureza livre. Neste bocado dos Jardins da Quinta do Palheiro, sente-se uma influência de um conceito de jardim desenvolvido a meados do século passado na Inglaterra, o jardim selvático. Lado a lado temos oportunidade de observar uma série de espécies naturais da Madeira, como por exemplo um grande exemplar de vinhático, belos exemplares de tilo e até uma árvore hoje praticamente desaparecida do seu habitat, o mocano ou Pittosporum coriáceo. Esta árvore endémica da Madeira, isto é, não existe em mais parte nenhuma do mundo, infelizmente, quase desapareceu das serras, quase desapareceu
da floresta da Laurisilva, de onde é oriunda. Mas aqui na Quinta do Palheiro, ainda por felicidade, podemos encontrar um interessante exemplar, vivendo em franco convívio com outras espécies da Madeira e também com espécies oriundas de muitas outras partes do mundo. Temos aqui mesmo os bambus, temos também cá dentro a sequoia da América do Norte, da Califórnia, temos os fetos arbóreos da Austrália, castanheiros e nogueiras da Europa. Aqui, os jardins, repito, apresentam-se informais, fazem-nos lembrar a natureza livre, ao contrário do que acontecia, como podemos ver, no Main Garden. Antes de regressarmos ao Main Garden, é fundamental uma visita à Alameda das Camélias. As camélias, ou japoneiras, como lhes chamam muitos madeirenses, cobrem-se de flores entre dezembro e maio, vermelhas ou brancas, rosas ou púrpuras, de uma só cor ou pigmentadas, singelas ou compostas. As camélias são as flores dominantes destes jardins. Introduzidas pelo primeiro conde de Carvalhal, que fez da sua quinta um importante jardim de aclimatação, hoje é possível encontrar aqui variadíssimas espécies híbridas derivadas principalmente da camélia japónica, da camélia sazanqua, da camélia reticulata e da camélia saluensis. Para além de encontrarem nestes jardins o seu ótimo climático, as camélias desenvolvem-se extraordinariamente nos solos ricos em humus e ligeiramente ácidos da Quinta do Palheiro Ferreiro. Cá estamos de novo no Main Garden. Vamos então agora até à capela, edificada pelo primeiro conde, ali mesmo à beira do pequeno riacho que sulca os jardins. Junto ao pequeno templo, que tem um certo ar barroco, começa uma outra alameda decorada com múltiplas plantas de cores variadas, que nos leva até ao Jardim da Senhora. Ocupando o canto sudeste do vasto espaço ajardinado, onde outrora existiu um campo de laranjeiras, o Jardim da Senhora apresenta-se formal na organização dos seus elementos. O traçado dos seus lagos, o corte cuidado dos buchos que limitam os canteiros, as formas impostas a alguns arbustos são a expressão de uma natureza moldada pela mão humana. Formal é também a posição de algumas árvores, como a grande araucária do Chile, que funciona tal qual um enorme chapéu de sol no centro do espaço relevado, ou até dos ciprestes, colocados como guardas reais junto às pequenas escadas que ligam os diferentes níveis deste jardim. A oriente e a sul, o Jardim da Senhora é limitado por massas arbóreas em que se misturam magnólias, azinheiras, sobreiros, nespereiras e plátanos que o separam dos campos agrícolas e de pasto que também integram o vasto espaço da quinta.
Antes de acabar esta visita, por que não se sentar alguns momentos à sombra do frondoso til, junto à primitiva casa, mandada construir logo no início do século passado pelo primeiro conde e ampliada mais tarde pelo segundo conde de Carvalhal. Para aquela velha casa convergem 3 extensas alamedas. Uma leva-nos até à porta principal da quinta. Outra, na direção contrária da primeira, estabelece a ligação entre a casa e a vasta mata que se estende para sudoeste. Finalmente, uma comprida alameda, bordada de plátanos, perpendicular às outras duas e à fachada principal da casa, funciona como elemento ordenador desta área da quinta, separando a mata dos terrenos agrícolas. Este é o núcleo primitivo dos jardins, construído, julgo eu, sob a influência do modelo conhecido pela designação de jardim francês. Antes de terminar esta deambulação por estes maravilhosos jardins da Quinta do Palheiro, vou ficar aqui um pouco à sombra desta frondosa árvore. Sabem como é que se chama? Talvez não saibam. É porque é uma árvore relativamente rara cá na Madeira e tem um nome assim um bocadinho complicado. Ouçam lá, Metrosidro tomentosa. Mas na Nova Zelândia, que é a sua região de origem, trata-na por palavras mais simpáticas. Chamam-lhe a árvore de Natal, porque é nessa época do ano que ela se enche de interessantíssimas flores vermelhas. Aqui, na Madeira, na Quinta do Palheiro, porque estamos do lado contrário da Terra em relação à Nova Zelândia, a Nova Zelândia fica nos nossos antípodas, ela floresce em julho. Quem a quiser ver ainda mais bonita do que está hoje, quem quiser aproveitar da sua sombra quando estiver vestida de vermelho, venha cá no próximo mês de julho. E pronto, está terminada a nossa deambulação através destes magníficos jardins que, graças ao estimulante clima e ao ubre sol madeirense, encerram uma riquíssima lista de espécies vegetais originárias de terras tão distantes desta pequena ilha como a África do Sul, a Nova Zelândia, a América do Norte ou o Japão.